Olá pessoal, saúdo a todos com a graça e paz de Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, para continuarmos meditando na palavra do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, dia de culto de doutrina. Estaremos hoje meditando num texto lá do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 23 e 24. Nós temos estudado sequencialmente o livro de Atos. Estamos chegando ao final, na reta final desse livro, mas muita coisa interessante ainda temos para aprender acerca da palavra do Senhor e dos acontecimentos que a igreja vivenciou nessa primeira jornada, da igreja ali no livro de Atos. Nós chamamos de igreja primitiva e certamente tem muito a nos ensinar. Aqui, Atos 23, nós encontramos o momento que Paulo ele agora está perante o Sinédrio. E diz o versículo 1 que, fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. E nós vamos observar que na sequência dessa fala de Paulo, ele vai ser agora castigado a mando do sumo sacerdote Ananias, porque achava-se que, na verdade, essa palavra de Paulo era uma afronta, chegava a ser perto até mesmo uma blasfêmia. E aqui nós vamos estar utilizando, como temos feito, uma sequência de questões para a nossa reflexão, levantada por John Stott. E nós vamos ver uma série de 6 questões. E a primeira questão levantada por John Stott é exatamente isso. O que Paulo realmente estava falando que trouxe assim, essa aversão do sumo sacerdote Ananias, que trouxe essa repulsa, levando ele a castigar Paulo. Nós vamos observar que Paulo, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: eu continuo sendo um judeu, eu continuo sendo fiel à lei, fiel à palavra do Senhor. O fato de eu ser cristão não está me tornando alguém que é contrário à tradição que eu vivi dos meus pais. Não, eu apenas compreendo agora a verdade. Isso é importante, eu já quero aplicar para as nossas vidas, trazer para as nossas vidas, porque muitas vezes quando nós adentramos a igreja, conhecemos a verdade e somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, parece que não nos encaixamos mais em alguns ambientes, isso é bem verdade, mas existem outros ambientes que não necessariamente nós precisamos abdicar ou abrir mão. E entre esses ambientes, óbvio, que eu preciso estar enfatizando é o da família. Muitas pessoas equivocadamente pensam que logo após aceitar, que é o termo utilizado, aceitar Jesus, é necessário rejeitar a família. Não, isso nunca foi a vontade de Deus. Diz aqui a palavra que Paulo diz: olha, irmãos, ele continua considerando os judeus irmãos. E ele diz que ele anda em boa consciência diante de Deus. E assim, meus irmãos, eu quero enfatizar que, independente se você é o único da sua família que está seguindo o caminho de Jesus, que está compreendendo, não questione ou não viva simplesmente criticando os seus familiares, mas ore por eles e dê o seu testemunho diante deles, lembrando que você foi colocado ali para isso, ainda que eles não entendam, como Ananias não entendeu, ainda que muitos deles até critiquem que isso é normal acontecer. Eu já ouvi, antes você fazia isso, fazia aquilo, agora está aí querendo ser santo, você que é o crente, quer ser melhor do que todo mundo. É normal ouvir essas coisas, não se intimide por isso, viva, testemunhe. O importante, assim como Paulo nos ensina aqui, é termos a consciência pura, é termos a consciência tranquila diante de Deus, porque isso é o que realmente vai fazer toda a diferença. Que Deus assim nos abençoe a vivermos testemunhando, até mesmo dentro dos nossos familiares, dentro da nossa família, que Deus tem nos transformado. Segunda questão levantada por John Stott para a nossa reflexão está aí. Agora já na sequência ele traz um versículo que para mim é o versículo chave, inclusive foi o versículo base para o sermão de domingo à noite, que é o versículo 11. E John Stott levanta a seguinte questão para nós: que tipo de reação Paulo teve ao ouvir ou ao sentir a presença do Senhor ao seu lado, trazendo aquelas palavras
de conforto. E é óbvio, meus irmãos, que isso fez toda a diferença na vida de Paulo. Mas o que me chama muito a atenção, e eu gostaria, é óbvio, já falei, já preguei sobre isso no domingo passado, mas eu queria trazer mais uma vez à nossa memória algo que realmente me chama muito a atenção. Será que Paulo necessitava de ser encorajado? Quando nós olhamos para a imagem, a figura de Paulo, que é tão conhecida até mesmo em meios não evangélicos, não cristãos inclusive, pessoas estudam Paulo como um dos grandes homens da humanidade, um dos grandes pensadores que a humanidade conheceu. E muitos pensam que Paulo ele não tinha medo de nada, que Paulo ele é intrépido, ele enfrentava todo tipo de situação sem medo de nada, mas a palavra deixa claro que ele, como homem de carne e osso, como qualquer um de nós, ele estava suscetível a sentir sim os momentos de fragilidade, os momentos de temor do seu coração. Isso era normal acontecer com Paulo, como é normal acontecer conosco, com qualquer um. E nesses momentos o Senhor nos encoraja. Mas o que mais me chama a atenção não é simplesmente o fato do Senhor aparecer a Paulo ali e trazer aquela palavra de conforto, mas é a certeza que o Senhor coloca no coração de Paulo, que ele continuaria conduzindo em todos os momentos da sua vida, até cumprir aquilo que o Senhor havia designado, que era testemunhar diante do imperador lá em Roma. Ou seja, meus irmãos, Paulo ele não foi fortalecido apenas por aquele momento em que o Senhor apareceu para ele, mas Paulo foi fortalecido principalmente pela mensagem deixada pelo Senhor, que o acompanhou durante toda a sua jornada. Por que eu preciso enfatizar isso mais uma vez? Porque nós vivemos numa época em que pessoas vivem à procura de revelações especiais, de momentos especiais, e apenas acham que isso é o suficiente para a sua vida. Quantas pessoas equivocadamente não vivem aí de vigília em vigília? Hoje está até difícil andar de vigília em vigília, né? Diante das situações de pandemia que nós estamos vivendo. De igreja em igreja, movimento em movimento, querendo buscar algo que vem da parte de Deus, querendo buscar o mover de Deus, querendo buscar uma revelação vinda de Deus, algo sobrenatural, quando na verdade o principal deixado por Deus é a sua mensagem, a sua palavra, é ela que fica. Isso me traz à memória o salmista Davi, no Salmo 27, quando ele está passando pelos momentos de angústia, ele lembra e diz: eu vou buscar o Senhor. E ele lembra que ele buscaria o Senhor, e vem ao seu coração e essa certeza: eu buscarei ao Senhor. O Senhor ele lembra que na verdade nós temos a condição de chegar até Ele por intermédio da sua palavra, e isso vai nos fortalecer para enfrentarmos os dias maus. Então, meus irmãos, Deus pode, se Ele quiser, aparecer, Ele pode, se Ele quiser, enviar anjo, Ele pode, se Ele quiser. Inclusive o próprio Paulo já teve experiências de livramento com anjos. Pedro teve experiências de livramento com anjos, que entrou na cadeia, quebrou as portas da cadeia. Mas isso tudo aqui não foi a base para a vida desses homens, e sim a palavra de Deus. Ela é a nossa base, ela é que nos sustenta nos momentos de dificuldade. A próxima questão levantada por John Stott, ele vai agora abordar os versículos seguintes, do versículo 12 até o versículo 35, é um versículo um pouco grande, e ele vai exatamente enfatizar o cuidado que Deus tem em proteger Paulo e como ele revela esse cuidado. E aqui nós fazemos um link perfeito com a questão anterior, quando nós percebemos que o cuidado que Deus mostra para Paulo, Deus demonstra na vida de Paulo, não somente é por meios extraordinários, não foi apenas a aparição, não foi apenas a visão que Paulo teve que demonstra o cuidado, mas principalmente coisas práticas do dia a dia, de coisas rotineiras inclusive. Veja, Deus permitiu que o sobrinho de Paulo ouvisse a trama, ouvisse ali toda a conspiração dos judeus contra a vida do seu tio e o avisou. Deus permite que as autoridades romanas, tomando conhecimento disso, use de meios para proteger a vida de
Paulo. Ou seja, muitas vezes nós estamos aguardando uma ação sobrenatural de Deus, quando Deus está intervindo na história, porque Ele é o Senhor da história. Ele está cuidando de nós, não somente por meio de coisas extraordinárias, mas também por meio das coisas ordinárias. Isso também se aplica em outras áreas da nossa vida. Deus cuida de nós, por exemplo, nos livrando de sermos infectados por alguma doença. Deus cuida de nós, mesmo permitindo que às vezes sejamos infectados, nos curando de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Ele é o Deus que pode tirar qualquer enfermidade. Ele é o médico dos médicos, e basta apenas uma palavra e nós seremos curados. Mas se Deus quiser, é a vontade soberana dele, Ele pode usar médicos, Ele pode usar remédios, Ele pode usar meios ordinários para nos curar. E também não podemos parar apenas nessa reflexão. Se for da vontade dele, Ele pode até não nos curar, mas como nós temos cantado bastante ultimamente, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado nós formos, Ele é Deus. Mas se não formos curados, Ele continua sendo Deus. E nessa certeza nós vamos viver o melhor, porque, como Paulo mesmo falou, ele estava pronto até mesmo para morrer, porque ele sabia que estar com Cristo é infinitamente melhor. Então, meus irmãos, não ande aí temeroso do seu coração por as coisas que há de acontecer, porque Deus está no controle e Ele cuida do seu povo, e nós estamos cuidados debaixo da mão soberana de Deus. A próxima questão levantada por John Stott, ele vai agora trazer a continuação aí no capítulo 24, e nós observamos esse capítulo 24, ele já agora vai trazer de uma forma mais específica o tema dessa lição, o tema desse estudo levantado por John Stott, que é o Evangelho sob julgamento. Nós observamos que aí inicia o julgamento especificamente do apóstolo Paulo, mas na verdade, meus irmãos, esse julgamento ele passa a ser realmente o julgamento do Evangelho. Uma vez que o servo do Senhor está sendo julgado por assuntos voltados à pregação da palavra, esse julgamento realmente pode ser entendido como o julgamento do Evangelho. O Evangelho está sob julgamento. E nesse julgamento nós vamos observar que as acusações, elas são ferrenhas, elas são muito bem elaboradas. Nós vemos aqui que o acusador se levanta, Tértulo, ele é um acusador experiente da época, digamos assim, seria um advogado, um promotor de acusação muito experiente, que traz acusações sérias contra a vida de Paulo, sérias inclusive contra o cristianismo. O Evangelho estava sendo colocado em xeque diante dessas suas acusações. Mas uma coisa me chama muita atenção e cabe aqui nós estarmos destacando. Veja que o fato de que Paulo ele estava sendo julgado, o fato de haver sim acusações sérias contra ele, não tirou de Paulo a boa consciência que ele tinha, ou a tranquilidade que ele tinha de saber que ele estava com a consciência tranquila, de saber que ele não havia cometido mal algum. Nós temos vários textos que vai falar sobre isso. O texto mais clássico está lá, o Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6 diante, capítulo 5, perdão, diante. Jesus ele vem falando que bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições por causa do Evangelho, porque esses verão reinos dos céus. Bem-aventurado aqueles que serão injuriados, aqueles que serão levados aos tribunais, porque assim fizeram com os que vieram antes de nós, e assim também podem fazer conosco, e assim também podem fazer com as próximas gerações, mas não importa, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Um outro texto muito interessante é quando Pedro ele nos lembra que se nós somos realmente servos do Senhor, não devemos estranhar o fogo ardente que se levanta contra nós, como se sendo algo estranho. Pelo contrário, é algo normal, rotineiro inclusive na vida dos verdadeiros servos. Ele diz, antes vocês devem estranhar, se vocês forem levados ao tribunal, se vocês forem levados sendo culpados, aí é motivo de vergonha, mas sendo inocentes, isso será motivo
de glorificação ao nome do Senhor. E Paulo, diante desse julgamento, ele glorifica o nome do Senhor, porque ele comprova que ele não tem nenhuma das acusações levantadas contra ele havia fundamento. Ele não foi até Jerusalém para fazer rebelião, ele não foi até Jerusalém para fazer motim, ele não quis de maneira nenhuma profanar o templo. Pelo contrário, como nós vimos no capítulo anterior, Paulo ele se purifica para ir até o templo. Paulo passa por um processo, inclusive, da lei judaica, a lei de 7 dias de purificação para entrar no templo. Então Paulo vai para adorar e não para causar tumulto. E diante da sua defesa, esses homens se veem sem argumentos. É assim também que Deus faz conosco. Nós não precisamos espernear, não precisamos gritar, não precisamos lutar contra as pessoas que vêm contra nós, porque na verdade nós temos um advogado, como diz o apóstolo João lá na sua carta, e ele é fiel. O nosso advogado, ele está pleiteando a nossa causa e ele vai fazer com que realmente aqueles que são os nossos acusadores, eles sejam envergonhados. Por quê? Porque nós estamos do lado daquele que está correto. Lembre-se, desde que estejamos sim firmados na verdade. Por isso, meus irmãos, não saia dessa postura de compreender que a sua vida é controlada pelo Senhor e que mesmo que se levante as acusações, Deus está cuidando de você. Aqui nessa questão ainda, John Stott ele nos levanta, observando que Paulo ele traz aí uma série de 4 afirmações fantásticas que comprovam exatamente como ele era alguém que vivia a sua vida tão somente para consagrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Ele era totalmente devoto, entregue à causa do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 24, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim: porém, confesso-te que segundo o caminho que se chama seita, eu sim sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e escrita dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esse tem, de que haverá ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha que maravilha, o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui. Ele lembra que ele de maneira nenhuma é contrário à lei, mas ele anda segundo a lei, ele anda segundo os ensinamentos dos profetas. Ele lembra que ele não é como alguém que anda aí sem sentido para a sua vida, mas ele tem uma firme esperança. E essa esperança, ela não se resume a esse presente mundo, como ele muito bem escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz: se a nossa esperança se resume apenas a esse mundo, nós seríamos os mais infelizes das criaturas. Contudo, a nossa esperança, ela vai muito além, porque nós temos a esperança na ressurreição, porque Cristo venceu a morte para garantir a nossa vida e a vida eterna na sua presença. E é diante disso que nós devemos caminhar com consciência pura, caminhar com tranquilidade em nossa mente, que nós estamos vivendo a vontade de Deus. Paulo, ele demonstra a importância de nós caminharmos na direção que Deus tem nos indicado, ainda, repito, que se levante as dificuldades, ainda que se levante todo tipo de perseguição, ainda que venham as injustiças contra nós. Observem, meus irmãos, que esse capítulo 24, ele conclui com uma tremenda injustiça, na verdade. Porque diante de Félix, Paulo é levado para se defender e nos mostra que, inclusive, Félix ele passa essa causa a Lisídias, e ele observa que Paulo não tem culpa nenhuma do que estava sendo acusado. Paulo ele facilmente seria inocentado, mas mesmo assim Félix deixa Paulo preso por mais 2 anos. Paulo permite que Félix permite que Paulo permaneça preso
ainda que reconhecendo que ele não era culpado de nada. E diante dessa situação, nós ficamos imaginando que injustiça. Quando nós vemos uma notícia de uma pessoa que foi injustamente presa e perdeu anos da sua vida na prisão, nós ficamos revoltados. Isso é revoltante. Mas Paulo, ele em diversos momentos, ele esteve preso e ele, como escreveu lá muito bem aos Filipenses, ele lembra que a sua prisão, as suas cadeias, não era motivo para que ele se revoltasse, pelo contrário, era motivo para que o evangelho pudesse ser divulgado. É interessante que essa primeira prisão de Paulo aqui, esses 2 anos de prisão de Paulo, que ainda não foi a prisão de Roma, que ele cita lá na carta aos Filipenses e em diversas outras cartas, mas essa primeira prisão, ela era uma prisão de um nível mais brando. Por ser um cidadão romano, Paulo estava protegido por essa lei romana e ele estava ali, sim, ainda tendo liberdade para pregar o evangelho. Então, na verdade, era uma proteção muito mais do que uma prisão. É bem verdade que ninguém gostaria de estar, ainda assim, que fosse uma prisão domiciliar, ainda que fosse uma prisão de um nível menor, ninguém gosta de estar debaixo da opressão, debaixo do limite de alguém, mas Paulo entende que esse período é um período também para que ele se preparasse para tudo aquilo que ele iria enfrentar. Nós vamos ver logo mais na sequência que muita coisa ainda haveria de ser enfrentada, porque até chegar a Roma, Paulo iria passar por algumas situações complicadas, mas diante de tudo isso, Paulo ele não permite que dentro do seu coração cresça a revolta. Nós lembramos, por exemplo, do caso de José, lá do Egito. José, depois de passar tanto tempo sendo injustiçado, quando ele está diante dos seus irmãos, ele diz: olha, meus irmãos, não fiquem tristes, porque não foi vocês que me enviaram até aqui, mas foi o próprio Deus para a conservação da vida. Deus tem os seus propósitos em todas as coisas, e ainda que aparentemente nós sejamos injustiçados, lembre-se, muito mais injustiçado foi o Senhor Jesus Cristo, e ainda assim, como diz o profeta Isaías, ele foi até o último instante como cordeiro mudo que não abriu a sua boca, mas se entregou, e pelas suas feridas hoje nós somos sarados, pelas suas feridas hoje nós somos curados de todo mal, porque Jesus Cristo, que é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, ele não injuriou, ele nunca questionou a vontade do Pai, mas ele disse: seja cumprida a sua vontade. Que nós também possamos viver essa vontade de Deus em nossas vidas, independente do que você tenha enfrentado. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, sei que nós temos vivido dias em que, olhando para a perspectiva humana, parece não ter solução, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, e nós confiamos nesse Deus. Coloque sua vida diante dele e vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oh Deus Santo, nesse momento nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Deus, porque entendemos que somos completamente necessitados do Senhor. Entendemos que as nossas vidas, Deus, estão por completo nas Tuas mãos. Oh Deus, não tem melhor lugar para estarmos do que nos cuidados do Senhor, porque nós entendemos que o Senhor nunca nos desampara, assim como o Senhor foi com Paulo, guardando, livrando, o direcionando, até permitindo que ele passasse pelas provas para a glorificação do Teu nome, mas fortalecendo, assim nós também cremos que o Senhor é conosco em todos os momentos, porque a Tua palavra que nos encoraja, ela nos afirma que o Senhor não deixa que nos sobrevenha, Senhor Deus, a aflição além das nossas forças. Antes, Senhor Deus, o Senhor envia o alívio, o refrigério, o socorro. E é nesses momentos que nós percebemos, Pai amado, que a nossa vida ela está segura nas Tuas mãos. Quando não há mais força nenhuma em nós, o Senhor vem ao nosso encontro e nos sustenta com o Teu braço forte. Deus, muito obrigado por essa certeza que nós temos. Continue nos direcionando, continue nos fortalecendo como igreja, que nós possamos testemunhar da glória do Senhor a cada dia. Visita, Senhor Deus, cada casa, de cada familiar.
Seu Deus, aqueles que já te conhecem, que o seu coração seja fortalecido, que a sua fé, Deus, possa crescer a cada dia, mesmo diante desses períodos de complicações, de isolamento, Deus, de notícias tão terríveis, que nada venha, Seu Deus, afligir o coração dos teus filhos, aqueles que ainda não te conhecem. Nós clamamos, Pai amado, que o Senhor envie da tua graça, da tua misericórdia, da ação sobrenatural do teu Santo Espírito, visitando essas vidas e, Seu Deus, restaurando para a glória do teu nome. Deus, quebranta corações. Deus, faz com que essas vidas possam se reconhecer necessitados do Senhor, porque não existe outro caminho, não existe outra solução, Senhor Deus, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós te adoramos por tudo, te bendizemos pelo cuidado do Senhor e te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, Pai amado, estudando a tua palavra, que ela seja aplicada aos nossos corações e que a cada dia, Deus, nós possamos crescer em conhecimento da tua palavra e na prática, Pai amado, dessas obras que vêm do Senhor. Nós oramos assim agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim um restante de semana debaixo da sua graça e proteção, e que nós possamos estar cada dia firmados nesta palavra. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.